Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva do líder do Sem Terra, José Rainha Júnior. Em fevereiro deste ano, Rainha coordenou diversas invasões de fazendas no oeste de São Paulo e foi preso junto com outras 2 pessoas em março deste ano, acusados de extorquir produtores rurais para não invadir suas propriedades. Em conversa com parlamentares da CPI do MST, a produtora rural Maria Nancy, uma das vítimas, detalhou a ação de Rainha. A gente separou esse trecho. Aí ele falou, é melhor você negociar com o Sem Terra, com o Rainha, o Zé Rainha. Aí nisso o Zé Rainha mandou recado, que ele queria 2 milhões e 20 alqueires de terra. Eu falei, jamais eu vou aceder uma chantagem dessa. A propriedade é nossa e eu tenho que pagar uma fortuna dessa. E quem me garante que no dia seguinte eles vão voltar de volta? E é isso para sair da sua propriedade? É. Aí essa pessoa lá de Apucarana me orientou que seria o melhor caminho. Que eu fizesse esse tipo de negociação. E a decisão liminar favorável ao líder da Frente Nacional de Lutas foi dada nesta segunda-feira. Cristiano Beraldo, quero sua análise e sua avaliação acerca dessa decisão do TJ paulista. Importante destacar que os advogados de José Rainha alegaram que o seu cliente trabalha como agricultor, possui endereço fixo, colabora com a justiça e não tentou fugir das autoridades, mas a decisão do TJ foi muito criticada por parlamentares que integram a bancada do agro. Um exemplo de brasileiro, né? Fico sensibilizado em saber que ele é um homem que tem endereço fixo, um agricultor, um pobre coitado, um lutador que tem na terra o instrumento do seu sustento e de sua família, um homem de bem. Essa acusação que ele recebeu lá na década de 80 de assassinato, depois um agitador, agora extorsão, isso tudo é uma fantasia, né? O Zé Rainha é uma grande figura, um grande brasileiro. E precisamos lembrar, quando ele foi acusado de assassinato por invasão de terra, que saiu de controle, pessoas morreram por causa de uma invasão ilegal de terra, e ele foi acusado de participação neste movimento, neste crime que resultou na morte de 2 pessoas. Foi condenado, mas aí houve uma sensibilização daquelas pessoas assim muito preocupadas com os direitos humanos. E aí José Rainha teve a sua defesa entregue a Evandro Lins e Silva, que não fez pelos honorários, obviamente, fez pelo desafio de defender alguém que então representava o agricultor oprimido, aquelas pessoas que não tinham terra, mas que achavam que era obrigação de agricultores de verdade, pessoas que tinham terra, que estavam ali produzindo, era obrigação delas resolver a falta de terras do movimento dos sem terra. Evandro Lins e Silva, que usou a justiça para inocentar seu cliente, pelo visto não entendia que era necessário que a mesma justiça é que desapropriasse as terras que estavam ali sendo acusadas de serem improdutivas, e a partir de um processo de reforma agrária legal, o título de propriedade fosse concedido a quem estava pleiteando terra para trabalhar. Não terra para revender, terra para fazer negócio, que é o que a gente vê muito, não só na parte rural, mas também nas áreas urbanas, pessoas que recebem seus apartamentos, suas casas, e depois negociam esses imóveis aí por debaixo dos panos para poderem faturar. Então, essa soltura do Zé Rainha é o exemplo do Brasil que a gente vive hoje. Este argumento de que é uma pessoa que realmente merece todo o respeito da sociedade brasileira. Olha só o absurdo que a gente está vivendo num momento em que o agro carrega o PIB do Brasil nas costas e que mesmo assim a justiça e o governo federal cada vez mais passam a mão na cabeça de invasor de terra, pessoas que não respeitam um pilar
fundamental da democracia, que é o respeito à propriedade privada. É muito engraçado, o sem terra com endereço fixo. Agora, estou rindo até 2028. Agora, Pavinato, o desembargador Marcelo Semer, ele disse que as condições pessoais de José Rainha e as circunstâncias do crime analisado não justificam a manutenção da prisão preventiva. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Né? Vamos explicar tudo direito aqui. Apesar do sem terra ter endereço fixo e terra para cá, terra para lá, para o povo só sobra o fio terra, né? O caso do José Rainha, crime de extorsão, ameaça, etc, 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 é um crime como qualquer outro crime do Código Penal. E a gente só pode cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso ficou decidido pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Nós só podemos ficar recolhidos fora de circulação quando existem dois elementos que pesem sobre nossas cabeças. O primeiro é a materialidade de que eu sou o autor daquele crime. Existe a materialidade para o Zé Rainha, sem sombra de dúvida, mas não basta esse requisito. Tem que ter um segundo requisito acompanhado desse, que é o chamado periculum in libertatis. Que porra é essa? É o perigo na liberdade daquele a que tudo indica ele cometeu o crime. Então, Zé Rainha, nesta análise do desembargador, apesar dos fortes indícios, da forte materialidade das provas até este momento que pesam contra ele, o que ele pode fazer estando solto? Bom, o juiz concluiu que, porque ele tem endereço fixo, porque ele pode ser localizado, aliás, é uma tiração de sarro danada, né? Ele pode ser localizado facilmente, ele um sem terra. Mas vamos imaginar que, de fato, o advogado não esteja mentindo, que ele seja um agricultor com endereço fixo, respeitado. Quero saber se ele recolhe imposto, se ele paga imposto do módulo rural dele. Bom, não é perigoso. Ô, Pavi, mas olha só, se ele comanda um grupo que está permanentemente cometendo crime... Exato, mas o ponto é o seguinte, esse processo é só a questão da extorsão, não é a questão da associação criminosa. Isso aí, esta prisão em específico é por conta disso. Só que o que aconteceu? A gente está vendo em Brasília 1.390 brasileiros que não têm direito ao duplo grau de duplo grau de jurisdição que o Zé Rainha tem, que não tem direito ao habeas corpus que o Zé Rainha tem, que estão sendo jogados num balaio de crimes sem individuação, coisa que não acontece com o Zé Rainha. Se a gente for comparar o que acontece com os 1.390 brasileiros hoje e com o Zé Rainha, para o Zé Rainha vale o direito penal, valem as garantias penais e para os 1.390 brasileiros de Brasília não. Você, Dantas? O Zé, não, é porque o Zé Rainha também já tem uma condenação. E aí eu pergunto para o Pavinato se isso pesa. Eu não sei se esse transitou em julgado, eu não sei se ele cumpriu pena, eu não sei lhe dizer, Dantas. Tá. Porque às vezes pode ser igual o Coisa é ótimo, o Cabral, né? Tem 397 milhões de condenações, mas não transitou em julgado. Agora, não deixa de ser uma sinalização da justiça para uma figura que vem sendo muito criticada por parlamentares da bancada do agronegócio. Dantas, você quer fazer um complemento? Por favor, toca daí. Tem dois vídeos aí que eu vou pedir para nossa produção colocar no ar. Enquanto eles estão terminando aqui, eu queria destacar, porque hoje, naturalmente, vocês viram aí, nós abrimos esse bloco com depoimentos de pessoas que foram vítimas do Zé Rainha, do grupo dele, da FLN, que foram, inclusive, que narram a extorsão. Tem uma que depois, que é proprietária aí de agricultora, né, familiar, que foi ameaçada, recebeu o recado, disse, olha, ou você entrega, eu quero um X da parte da tua terra, mais R$2 milhões para não invadir a sua terra. Então, assim, esse tipo de gente que a esquerda protege, é esse tipo de gente que muitas das instituições que nós temos hoje protegem.
Então é muito sensível isso aí. E é muito perigoso. Esses vídeos aí que estão passando, olha só que interessante. Isso aí era um local de armazenamento de uma das propriedades que foi invadida, que se transformou num templo, numa igreja ideológica. Lá, tem até um altar. É onde eles fazem a doutrinação. Olha só. Olha lá o Che Guevara construindo o socialismo. Parece, quando eu vi ali rápido FNL, eu não sabia se era FNL ou se era FARC. Parecia a mesma coisa. Agora, confusão mesmo provocou esse vídeo aqui do Zé Rainha. Provocou uma confusão danada lá na CPI, porque o Zé Rainha gravou um vídeo, ainda não tinha sido preso, né, neste inquérito que apura extorsão. Aliás, a CPI obteve cópia desse inquérito e nós vamos nos dedicar também a obter essas informações desse inquérito para sabermos com detalhe detalhes desta investigação com o Zé Rainha. Mas olha só, é bom ter o áudio. Tem o áudio, produção? Pode soltar, por favor. Não tem áudio, Dantas, não tem áudio. Peço que você comente por cima, por favor. Não, é importante, porque é o seguinte, deixa eu ver se tem o áudio aqui. Ó. Companheiros, lutadores do povo, militantes da Frente Nacional de Luta Campo Cidade. Primeiro, queria agradecer a cada um de vocês pela luta, pela dedicação de ter as urnas nesse dia 2 e ter votado o Lula presidente, ter votado o Haddad, ter votado nos companheiros senadores, dos companheiros que foram deputado estadual, como Raul Marcelo, apesar de não ter chegado, mas companheiros de luta que merecem nosso respeito, vai ter elegido a Sam e a Mônica pelo PSOL. Aí, ó. Ele menciona a própria Sâmia, que é integrante da CPI, né, que até onde a gente sabe estava empregando a ex-mulher do próprio Zé Rainha. E ele agradece os votos nesses parlamentares, no próprio Lula, votos do movimento. Então, imaginem só, um movimento que a gente entende, que as pessoas que estão dentro, que inclusive já vieram depor na CPI, falam da forma como elas são tratadas, né? Ali dá facilmente para você enquadrar em trabalho análogo à escravidão. É quase um sequestro. As pessoas são obrigadas a ficar na barraca, não têm acesso a nada que não seja com a permissão dos chefes do movimento, né? Tem de pagar comissão, tem que pagar um pedágio mensal ali para estar no acampamento, e se não tiver dinheiro tem que fornecer alimento. E não pode fornecer galinha não, que eles estão cansados de galinha, tem que ser a carne. Então, assim, e aí você coloca isso num contexto eleitoral, olha só onde a gente vai parar. Isso aí é voto de cabresto. Quando não, há o risco de que seja pura compra de voto, né, com a oferta, promessas aí de liberação ou de conquista, né, de terras em prol de voto nesses políticos. Então, muito grave, tudo muito sensível. A CPI está só começando. Essa aí, pelo menos, tem chance de fazer um bom trabalho. Pois é, agora, Roberto Mota, também quero pedir sua análise, sua avaliação, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que revogou essa prisão preventiva do líder José Rainha, Frente Nacional de Lutas, mesmo com muitos elementos que corroboram para essa prática de extorsão de José Rainha contra empresários e produtores. Mota. Eu vou começar dando aqui o meu disclaimer. Eu não sou jurista, nós temos aqui um eminente jurista entre nós, então eu só vou dar uma opinião de um palpiteiro metido a besta. Se a vida do sujeito é criar confusão, e ele já tem vários episódios com a polícia por criar confusão, ele é preso agora por ter criado mais uma confusão, e você vai soltar ele, não me parece que ele vá, com essa soltura, desistir de criar confusão, porque, inclusive, acho que há elementos para a gente concluir de que ele não sabe fazer outra coisa na vida e que ele provavelmente usufrui de benefícios por criar confusão. E aí eu acho que vale até a pena a gente
refletir, né, esse insight do Beraldo aí sobre a simplicidade de discurso, e levou aqui a fazer um questionamento sobre esse termo sem terra. O que vem a ser um sem terra, né? Aqui a gente está vendo o caso incrível de um sem terra com endereço. Bom, se ele tem endereço, ele tem ou uma casa ou um apartamento onde ele mora. Nenhum dos dois, nem a casa nem o apartamento, fica suspenso no ar. Então, o sem terra com endereço não pode. Se ele tem endereço, alguma terra ele tem. Agora, vamos pensar nessa expressão sem terra, né? Todo mundo é sem alguma coisa. Tem gente que não tem casa, mora de aluguel. Essas pessoas podem dizer, eu sou um sem casa. Tem muita gente, a maioria das pessoas não tem carro, são os sem carro. Tem muita gente que não tem avião. Eu, por exemplo, eu sou um sem avião. Tem muita gente que não tem palácio. Tem gente que mora em palácio, né? Que era sem palácio, depois virou com palácio. Mas a maioria, como eu, nós somos sem palácios. Não ter alguma coisa não significa que você tem o direito de ter aquela coisa. Não sei se vocês estão percebendo a armadilha aí. E muito menos que o Estado tem o dever de te dar aquilo. Tá? Todos nós temos direitos que estão com a gente desde que nós nascemos. São os direitos naturais. São o direito à vida, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, todos os direitos que hoje no Brasil estão meio balança, mas não cai, né? E temos também o direito à propriedade, mas direito à propriedade que você comprou ou recebeu de forma legal. O fato de alguém se identificar como sem terra não cria na sociedade a obrigação de dar uma terra para aquela pessoa. E é em cima desse equívoco absurdo que se construiu esse castelo monstruoso desses movimentos sem terra. Uma fazenda, uma casa, um carro, um avião, um palácio, não são direitos, eles são conquistas, são coisas que você consegue com muito trabalho, o seu trabalho, ou o trabalho dos seus pais, que deixaram de herança para você. As pessoas que são pobres, que não têm como se manter, é lógico que elas precisam de ajuda da sociedade e, quando isso não for suficiente, do Estado. Esse não é um caso dos sem terra profissional que tem endereço.